É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Produtores de peixe na Funda pedem apoio das autoridades para a legalização das suas cooperativas. Burocracia para a criação de empresas preocupa empreendedores no Kazenga. Da atualidade internacional, novos sismos no sul da Turquia e Síria provocam 6 mortos e mais de 200 feridos. Do desporto, no basquetebol, a Seleção Nacional Sénior Feminina joga com Moçambique em busca de um lugar no Afrobasket. Hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro do ano 2023, garante a técnica o Joel Anselmo. Edição de Janete Meio-Dia. Apresentam as notícias a Emília Pascoal E o Custódio Jacinto. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Os pântanos de grandes dimensões e as águas rasas da Lagoa da Quilunda, na província na Funda, em Luanda, em outros tempos já atraíram turistas de várias partes de Angola. O peixe frito é o principal prato atrativo da região. Os jovens da localidade criaram uma cooperativa de piscicultura, que é a criação autodirigida de cacuço e tilápia. O coordenador da cooperativa, Jesse Samonga, explica como o projeto surgiu. Não é uma criação assim normal, tivemos formação de como que se produz o peixe e dali foi lançado o projeto e cá estamos a criar o peixe. Os coordenadores do projeto pedem que as autoridades facilitem a legalização da cooperativa e a obtenção de chatas a motor. Estamos no processo do nosso documento para ser reconhecida a cooperativa, então ajuda, a primeira coisa que nós estamos a precisar é mesmo dos documentos. Também precisamos de lanchas com motor. Estamos sempre aqui a receber visitas, é muito bom para nós. E agradecer também a mãe, nossa administradora, que está sempre de par e passo conosco e que nós estamos a precisar aqui é uma chata, porque sempre recebe uma visita. Então essa chata não é assim bem confiado, né? Levar alguém que veio ver esta área. Então precisa mesmo de pelo menos 2 chatas com motor. Em 3 meses se faz a venda. E o lucro que vem é para estar nos ajudar na compra de ração e nos ajudar também para registrar, tratar os documentos da própria nossa cooperativa para ter já um nome mesmo bem sucedido da cooperativa. E o chefe da Secretaria da Administração Comunal da Funda, Floriano Blumba, disse que a Lagoa da Quilunda já viveu dias melhores, mas ainda assim continua aberta aos turistas que queiram deliciar o cacuço fresco. Visto que na outrora esta Lagoa da Quilunda atraía muitos munícipes que vinham da cidade. Esta lagoa saía seguilhão, bagres e o cacuço, que até hoje sai. O seguilhão, essa espécie foi desaparecendo aos poucos, assim como o bagre, mas atualmente sai muito cacuço em grande escala. Floriano Blumba, chefe da Secretaria da Administração Comunal da Funda. Cooperativas de piscicultura da região solicitam apoio das autoridades para a legalização, bem como para a obtenção de chatas a motor. E seguimos. O desentendimento gerado pela divisão do dinheiro da venda de um telefone roubado é apontado como a razão da morte de um cidadão de 29 anos na província do Bengo. O acusado é um jovem de 18 anos, identificado como Bolo Fofo. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Ministério do Interior no Bengo, Superintendente Gaspar Luís Carlos Inácio, conta como ocorreram os factos. Os factos terão ocorrido quando o acusado apoderou-se presumivelmente do telemóvel de marca iPhone furtado e após a venda não houve a divisão equitativa dos valores monetários adquiridos durante a venda do telemóvel furtado, motivo pelo qual originou a briga entre ambos, tendo o acusado desferido vários golpes com recurso a instrumentos cortantes, katana e faca, na região do tórax, o que provocou
a morte imediata do cidadão. Ouvíamos o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Ministério do Interior no Bengo, Superintendente Gaspar Carlos Inácio. Polícia Nacional no Bengo detém jovem de 18 anos acusado de matar um cidadão de 29 anos devido ao desentendimento causado pela divisão alegadamente injusta de dinheiro. Seguimos. 24 cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e 30 anos de idade foram detidos por suposto envolvimento em diversos crimes no município do Dande, província do Bengo. Os detidos são alegados membros de grupos de marginais, entre os quais destacam-se 3 meninas de 16 anos, de acordo com o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Bengo, Superintendente Paulo Miranda de Souza. Contam 5 miliantes dos grupos de marginais, os Caixa Mata, que atuavam no bairro Mubungo, grupo de Pins Vence, esses são integrantes que atuam no bairro Quijomende, bem como o grupo denominado As Fatigas do bairro Quitoi. Durante a operação, foi possível proceder à apreensão de um colchão casal de esponja, 4 telemóveis de marcas diversas, 4 katana, 4 facas, 2 carteiras e documentos diversos encontrados em posse dos suspeitos. O superintendente afirmou que entre os supostos marginais constam alguns considerados altamente perigosos. O destaque vai para a detenção dos cidadãos da Lupi, Divina Ilha, Você é Bom, meliantes altamente perigosos que têm tirado o sossego em Cachito. Jani é uma adolescente de 16 anos que está entre os detidos. Ela conta que está no mundo do crime há 2 anos, mas reconhece que não falta conselho por parte do seu pai. Entrei nesse mundo com 14 anos. Aí veio bebo chá de diamba, aí veio bebo lezempa. Só, meu pai me agalha mesmo, mas eu não ouvo. Me fala, minha filha, você tem que estudar para se informar, para amanhã ser alguém. Eu não falo não. Eu como já estou com a minha droga na cabeça, fico tipo, não estou nada a ouvir, fecho o portão, vou embora. Outro detido é o jovem identificado como Você é Bom. Admite a acusação e afirma que o telefone roubado já foi devolvido. Portanto, só mesmo luta, só muita luta, mesmo que se passa no nosso bairro. Só. Fomos acusados que teremos um telemóvel marca Itel. O jovem que estava conosco nesse mesmo dia que se levou o telefone já entregou na mão da polícia, mas a polícia diz que não está com o telefone. O mesmo jovem foi baleado e disse que entregou o telefone. Ouvíamos o jovem Você é Bom, que foi detido pela Polícia Nacional no Bengo sob acusação de pertencer a grupos criminosos. O acadêmico angolano Zaqueu Zengo foi premiado pela Academia Brasileira de Ciências, História, Artes e Literatura com o título de Acadêmico Imortal. O professor doutor Zaqueu Zengo tomou posse do título no dia 10 de fevereiro do corrente ano. Na ocasião, Zaqueu Zengo também recebeu um colar de mérito cultural, tornando-se comendador brasileiro. Zaqueu Zengo é docente associado ao Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola e investigador sênior do Centro de Estudos e Investigação Científica da mesma instituição. Zengo ocupa a cadeira 72 na Academia Brasileira, cujo patrono é também o angolano e africanista Almerindo Jacajamba, falecido em 2018. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. Às 12h09, continuamos. A falta de incentivos como financiamento, o excesso de burocracia para a criação de micro, pequenas e médias empresas preocupam os empreendedores no município do Kazenga, apesar de criar impostos de trabalho para os jovens, segundo eles. Mais dados com a repórter Vinícia Mateus. Os setores da hotelaria,
construção civil e saneamento básico são exemplos destas preocupações. Ainda sente-se um grande déficit no que concerne ao apoio aos pequenos empreendedores, esses que querem se ingrar nessa área. Ainda há uma dificuldade, mas tem-se feito muito, as pessoas têm trabalhado muito para que essa área não morra. Tem que se dar a se entender que os empreendedores têm gerado empregos para muitos jovens do Kazenga e não só. E ainda temos alguma dificuldade quando saímos, que é para podermos ir atrás dos nossos objetivos. E algumas portas encontramos fechadas. Dificuldades no geral qualquer empresa atravessa, né? E a nossa não é exceção. É sempre bom para o trabalho de saneamento básico ter meios como, por exemplo, carrinhas basculantes e materiais de grande porte para que nós tenhamos condições, por exemplo, de atacar também as valas do município de Kazenga. Não conseguimos ainda que seja necessário nesse momento atacar as valas. O crédito, a fiscalização e os impostos também são questões levantadas pelos empreendedores dos setores da restauração e do comércio dos produtos da cesta básica. A coisa mais difícil em termos de crédito. Nós, como pequenos ou microempreendedores, pensamos que o Estado nos dê mais crédito. Porque todo negócio é rendável. Mas o negócio tem a base de perda e tem a base de ganho. E nós perdemos mais em relação ao ganho. Precisamos de mais apoio do financiamento do governo. Porque em termos de importação, temos que ter cartão Visa, certo documento e também para chegar que leva uma grande dificuldade para nós como empreendedor. Porque tem pessoas que fazem, vendem coisas e vêm de fora, do exterior para aqui. E tem que ler que decisão da coisa urgentemente. E você mandar de fora com cartão Visa até que leva semana e meses, é uma perda para nós. Talvez teremos onde podemos nos referir da fiscalização, não é? Talvez tenha tido algum excesso. Poderia ser uma boa política, não é? Porque isto alivia os custos dos empreendedores. Os impostos, sabe, que em Angola são muito caros, são elevadíssimos. E sob as preocupações dos empreendedores, o diretor municipal de Promoção, Desenvolvimento Econômico e Integração do Kazenga, Aurélio Batista, disse o seguinte: não há burocracia, o próprio Simplifica em parte já veio desburocratizar alguma documentação, então é muito fácil de alguma forma obter documentação a nível do município do Kazenga, relativamente àquilo que é atividade comercial. O Kazenga está aberto a oportunidades, o Kazenga não se fecha naquilo que é atividade econômica. Qualquer agente que de alguma forma queira investir aqui no município do Kazenga pode dirigir a qualquer setor das diversas áreas que de alguma forma ele queira exercer a sua atividade cultural, econômica. O Kazenga está aberto, o Kazenga não fecha as portas a esse tipo de atividades. Nós estamos preparados, essa é a palavra de ordem do administrador municipal, naquilo que é desburocratização relativamente. Lembre-se que em janeiro deste ano, na Feira de Negócios e Oportunidades, participaram mais de 80 micro e pequenas empresas. Angola conta com mais de 10 escolas médias de agronomia, cerca de 3 faculdades que oferecem licenciatura em engenharia agronômica e ainda medicina veterinária. Entretanto, a preocupação prende-se com a qualidade dos quadros formados nestas instituições. A constatação é do engenheiro agrônomo Fernando Pacheco, que também se mostra apreensivo quanto à empregabilidade da juventude no referido setor. Nós temos talvez uns 20 institutos médios agrários que formam técnicos na área da agricultura, da pecuária e da floresta. Temos 3 ou 4 faculdades ou institutos superiores que formam engenheiros agrónomos, uma faculdade de medicina veterinária. Então, digamos que não estamos muito mal em termos do número de estabelecimentos de ensino. Contudo, há 2 questões que é preciso ter em conta. A primeira é a qualidade destas formações, que não têm, pelo menos, a qualidade exigida. Isto é um aspecto que é preciso melhorar seguramente. Mas há ainda um outro problema, que talvez toca mais a juventude, que é o facto de se colocarem problemas muito sérios relativamente à integração profissional dos jovens que se formam. O especialista, que se destaca por ser uma das vozes mais sonantes neste domínio em Angola, defende ser a altura de o país desenvolver uma estratégia sobre a criação de estágios profissionais que deverão facilitar a integração de mais jovens no mercado de trabalho.
O setor privado que pode empregar exige experiência e, obviamente, que quem sai do estabelecimento de ensino não tem experiência. Então este é um problema que não está a ser bem equacionado, nem sequer está a ser equacionado. E, na minha opinião, exigiria que se tomassem medidas relativamente à política do primeiro emprego. O jovem, quando sai do estabelecimento de ensino, seja de ensino médio, seja de ensino superior, deverá ter um mecanismo que lhe permita, durante um certo tempo, ganhar experiência para que depois possa vir a ser útil para se conseguir um bom emprego. Engenheiro agrónomo Fernando Pacheco, quando falava sobre as preocupações relacionadas à formação e empregabilidade da juventude no setor da agricultura e pecuária. A estratégia para lançar de uma vez por todas o desenvolvimento econômico e social de África, fazer funcionar a Zona Econômica de Comércio Livre Continental, bem como unificar as nações do continente berço, deverá passar pela participação de altas figuras políticas e funcionários governamentais, investidores estrangeiros e a comunidade expatriada como embaixadores de investimento. A iniciativa é das Organizações das Nações Unidas, que garantem ter uma estratégia para mudar a atual narrativa sobre a África, fruto da cobertura mediática ocidental. Para o analista político Daniel Tendo, a intenção da ONU é positiva, mas alerta que devem ser os africanos os principais atores desta proposta. Há um afropessimismo, uma imagem péssima de África que é projetada pelas principais instituições ocidentais, ou seja, a mídia ocidental muitas vezes estigmatiza e marginaliza a imagem da África, e isso tem consequências catastróficas para todo um continente, onde a economia, o comércio é largamente afetada. Agora, eu estou cético quanto a essa estratégia de construção de uma nova narrativa para o continente africano. Eu sou a favor de uma nova narrativa para o continente africano, mas uma narrativa feita pelos africanos, por africanos, não necessariamente termos a ONU como a grande locomotiva, não é, desta estratégia, porque repare que a construção de uma zona de comércio livre continental é uma iniciativa puramente africana, visando também permitir um maior mercado para o continente africano. Para o também docente universitário, a África precisa retirar proveitos da parceria com outros continentes e deixar de ser quase sempre a mais prejudicada. Daniel Tendo acrescenta que os africanos têm a obrigação de acelerar o desenvolvimento econômico do continente. Nós temos dificuldade de escoar produto para os grandes mercados do Ocidente, tudo por conta dessa estigmatização que o continente africano sofre. Há países que fizeram isso no continente africano, principalmente a Costa do Marfim, o Ghana também, utilizaram durante muito tempo algumas figuras públicas locais como grandes promotoras do desenvolvimento em si. Eles eram as capas de rostos para a atração de investimento e funcionou. Ou seja, nós podemos sim olhar essa estratégia, mas não seria a ONU ou outra organização internacional qualquer que estivesse na frente, porque isso levaria-nos mais uma vez a refletir sobre a questão da dependência, que é, tal como o professor Milando chama, de cooperação sem desenvolvimento. Este tipo de cooperação não tem trago o desenvolvimento desejado para a África. O que eu penso que deve existir é uma narrativa nova para o continente africano, voltada para o crescimento econômico, para o fortalecimento do comércio, mas que tenha iniciativa de africanos e que sejam os africanos os grandes promotores. Palavras do analista político Daniel Tendo. Agora, política de Angola e do mundo. Angola participa de 20 a 24 deste mês na 16ª edição da Exposição e Conferência Internacional de Defesa IDEX e na 7ª Exposição de Defesa Naval e Segurança Marítima em simultâneo em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A conferência decorre sob o lema central Adaptação, Exploração, Transformação, Reimaginação, a Segurança, a Sociedade e a Experiência Humana numa era de perturbação. Inclui debates nos vários painéis com a participação de líderes, decisores
peritos e especialistas internacionais. A delegação angolana é encabeçada pelo Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, e tem agendados vários outros encontros com empresas que oferecem a oportunidade de estabelecer parcerias com Angola. O evento acontece sob alto patrocínio do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Zayed. Realizam-se no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi. Estão representadas mais de 1.350 empresas ligadas ao setor da defesa e segurança de 65 países. E seguimos. Angola vai assumir em agosto deste ano a presidência rotativa da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, em substituição da República Democrática do Congo, que tem neste momento a presidência da organização subregional criada em 1992. O país vai conduzir os destinos da organização até agosto de 2024, altura em que se vai realizar a próxima cimeira de chefes de Estado e de Governo. No quadro dos preparativos desta cimeira, uma delegação do secretário da SADC. Entretanto, o secretário executivo adjunto da SADC para os assuntos institucionais, o embaixador José Nourice, deslocou-se nesta sexta-feira última a Luanda para apresentar as linhas diretivas referentes às obrigações a que os países anfitrião têm no que diz respeito ao acolhimento das sessões da cimeira durante o período da sua presidência, tudo no quadro dos preparativos da cimeira. De acordo com uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores a propósito do assunto, a interação entre as duas delegações permitiu também que Angola tivesse uma indicação das necessidades orçamentais a serem incorridas pelo mesmo durante o período de um ano. Chegou a hora dos destaques do desporto. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Basquetebol joga hoje às 13 horas diante de Moçambique em partida inaugural do torneio de basquetebol feminino qualificativo ao Afrobasket 2023, a disputar-se até dia 28 próximo no Zimbábue. De acordo com o calendário divulgado nesta segunda-feira pela FIBA África, a mesma ronda a Zâmbia mede forças com o Zimbábue a partir das 15 horas. Basquetebol masculino, o treinador da Seleção Nacional pede apoio dos adeptos na disputa da quinta janela de qualificação ao Mundial da Ásia. Liverpool e Real Madrid acertam contas em noite de Liga dos Campeões Europeus de Futebol. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Atualidade internacional é com a Janete, meio-dia. Boa tarde, Janete. Boa tarde. O terremoto principal foi registrado a sul da cidade de Antioquia, na província de Hatay, uma das 11 regiões turcas devastadas há 15 dias por 2 sismos que mataram 44 mil pessoas na Turquia e na Síria. O ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, disse que 18 dos 294 feridos encontram-se em estado crítico. As autoridades locais pediram um envio urgente de tendas, uma vez que a população não quer voltar às suas residências por receio que os edifícios possam ruir. As autoridades turcas alertaram também para o risco de um tsunami e pediram à população para manter-se afastada da costa. O Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo declarou que o terremoto de maior dimensão atingiu uma profundidade de 2 km e foi sentido na Síria, no Egito e no Líbano. O presidente russo Vladimir Putin defendeu hoje que os traidores da Rússia devem ser perseguidos e levados à justiça, num apelo a que seja aumentada a repressão aos opositores do Kremlin e do conflito na Ucrânia. Num discurso sobre o estado da nação, as duas câmaras do Parlamento, 3 dias antes do aniversário do início da guerra na Ucrânia, Putin considerou que o Ocidente não conseguiu e não conseguirá nada, apesar das sanções internacionais que atingem a Rússia. O presidente russo sublinhou ainda que está a realizar uma operação militar especial para garantir a segurança do país e eliminar as ameaças de um regime neonazi existente na Ucrânia desde o golpe de 2014, o que permitirá resolver passo a passo, com cuidado e metodicamente,
os objetivos que surgem à frente da Rússia. Um despiste de autocarro no Paquistão provocou 14 mortos e 63 feridos perto da cidade de Kalarkar, informaram as autoridades nesta segunda-feira. A polícia da província de Punjab disse que o autocarro com passageiros a bordo seguia em excesso de velocidade quando o despiste ocorreu. A organização disse ainda que a investigação continua a decorrer. O primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, expressou profundo pesar pelo sucedido. Era a Janete, meio-dia e atualidade internacional, mas voltamos à atualidade nacional. 13 grupos carnavalescos da classe A desfilaram na Marginal de Luanda nesta segunda-feira. A repórter Cristovina Bunga traz o rescaldo deste desfile. A Marginal de Luanda acolheu o desfile da classe A adultos nesta segunda-feira. Foi o desfile central com a presença de 13 grupos. A primeira apresentação esteve a cargo da União Tuabixila. Do União Tuabixila e terminou com União Giza. Hoje estamos no quarto dia da maior manifestação cultural. Este é o Carnaval de Rua, momento em que os cidadãos caminham em algumas artérias da capital com as vestes, pinturas, tudo em volta da simbologia do alegorismo carnavalesco. Como sempre, a folia é a imagem de marca desta festa popular e, naturalmente, neste ano, 2023, o cenário é parecido. Os grupos estão entusiasmados para a vitória, premiada com cerca de 5 milhões de kwanzas. O vencedor deve ser anunciado nesta quarta-feira. O presidente da mesa de júri da classe A, Sebastião Lino, esclarece os critérios de avaliação do intrudo deste ano. São várias categorias. O carnaval é analisado por categorias. Portanto, as exibições dos grupos são analisadas em várias categorias. Desde a dança, a alegoria, a falange de apoio, a corte, o comandante. Portanto, são vários os critérios que entram na avaliação do júri. Posso, por exemplo, citar o painel, a alegoria, a falange de apoio, a dança, já falei da corte e já falei também da canção e também do melhor comandante. Sebastião Lino, presidente da mesa de júri da classe A do Carnaval de Luanda. Prestigiaram este ato cultural o casal presidencial João Lourenço e Ana Dias Lourenço, bem como o ministro da Cultura e Turismo Felipe Zau, o governador de Luanda Manuel Homem e outros membros do governo. Recordo que o União Mundo da ilha venceu a última edição do Carnaval em formato presidencial em 2020 com 590 pontos, estando na história como líder da galeria com 14 troféus. É com esta que terminamos o jornal, mas antes vamos recordar o que foi destaque. Produtores de peixe na Funda pedem apoio das autoridades para a legalização das suas cooperativas. Burocracia para a criação de empresas preocupa empreendedores no Kazenga. Da atualidade internacional foi destaque: novos sismos no sul da Turquia e Síria provocam 6 mortos e mais de 200 feridos. Do desporto, no basquetebol, a Seleção Nacional Sénior Feminina joga com Moçambique em busca de um lugar no Afrobasket. Tivemos equipas na tarde de terça-feira, 21 de fevereiro do ano 2023. O Joel Anselmo, que garantiu a técnica. A edição foi da Janete, meio-dia. Apresentaram as notícias a Emília Pascoal e o Custódio Jacinto. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.